mundo assistiu, ao longo de milhares de anos de história documentada, à ascensão e queda de um grande número de impérios e reinos, de diversos tamanhos e culturas, em todas as suas formas. Mas nenhum outro império continental e contíguo foi, em algum momento, tão grande ou poderoso quanto aquele construído pela genialidade militar e absoluta brutalidade em batalha de Gengis Khan, o homem responsável por unificar diversas tribos nômades das planícies e estepes da Mongólia em uma só poderosa nação, e cujo nome pode ser traduzido literalmente como Governante Universal, ou o Senhor do Mundo. No vídeo de hoje vamos conhecer melhor sua história, suas conquistas e seu legado para a humanidade, para o bem e para o mal. Gengis Khan foi um dos indivíduos mais conhecidos e estudados em toda a história humana, e é até os dias de hoje celebrado como o patrono e o grande herói da nação da Mongólia, um enorme país localizado entre a República Popular da China e a Federação Russa. A nação conta, atualmente, com pouco mais de 2 milhões de habitantes, uma população comparável à da cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Estando presa entre dois dos países mais poderosos e importantes do mundo moderno, é natural que a Mongólia seja normalmente esquecida e deixada de lado, e que pessoas de outros países não lhe prestem muita atenção. Mas esse não era, de forma alguma, o caso nos idos do século XIII, quando Gengis Khan governou. Ele é tido como ser humano que conquistou o maior domínio territorial em toda a história humana, tomando em seu tempo de vida uma região de quase 20 milhões de quilômetros quadrados da Eurásia. Para colocar em perspectiva, isso representa 2,3 vezes o tamanho atual do Brasil. As conquistas militares dos mongóis sob essa figura histórica são também o objeto de largos e abrangentes estudos interdisciplinares, pois impactaram a Ásia e o mundo medieval de maneiras diversas, seja no aspecto político e comercial, seja nas questões de disseminações de pandemias ou na herança genética dos povos do continente, já que especula-se que nos dias atuais, nada menos do que 18% da população humana, cerca de 1 bilhão e 260 milhões de pessoas, carreguem o DNA de Gengis Khan e de suas hordas. Mas de que forma esse comandante lendário chegou ao mais elevado patamar de poder e glória? Nascido sob o nome Temujin, às margens do rio Onon, próximo às montanhas Khenti e ao lago Baikal, na Mongólia atual, o jovem era, presumivelmente, descendente de um antigo líder mongol de nome Kabul Khan, que conseguira brevemente a proeza de reunir todo o povo mongol sob um só governo. No entanto, à época do nascimento de Temujin, o povo mongol estava dividido em diversas tribos e clãs independentes, de tradição nômade e grande apego por sua autonomia. Cada um desses pequenos grupos era controlado por um Khan, ou senhor, o equivalente a um líder político e militar, que exercia seu governo mais pela força das armas e por suas proezas militares do que por uma questão de linhagem nobre, o que permitia que qualquer indivíduo dentro dessa sociedade aspirasse a uma posição de poder e domínio. Antes do nascimento do garoto, seu pai Yesugei havia raptado uma mulher de um clã rival ao seu, de nome Horlun, que viria a se tornar a mãe de Temujin. Tal costume de rapto de mulheres era algo corriqueiro entre os mongóis, mas mesmo assim, esse ato provocou uma rusga persistente entre as duas tribos, rusga essa que Temujin pretendia encerrar. Aos 9 anos de idade, ele se dirigiu até o clã dos Mercitas, o clã de sua mãe, para escolher uma mulher para si, criando mais um laço de sangue entre os dois clãs e restaurando a paz entre eles. Mas isso nunca chegou a acontecer, já que durante seu trajeto, ele pernoitou junto a outro clã das estepes, os Ongirat, e ali conheceu a mulher com quem viria a se casar, Borte. Ao retornar ao seio de seu clã, Temujin descobriu que seu pai havia sido envenenado pelos tátaros, um povo historicamente rival dos mongóis, e como nem ele nem nenhum de seus irmãos tinha idade ou capacidade de tomar para si o controle do clã com a morte do pai, esse posto coube a um de seus soldados, um homem chamado Targutai. O novo Khan, receoso de que um dos filhos de Yesugei viesse a desafiar sua autoridade, baniu a família de Temujin do seio do clã, abandonando-os antes de se colocar em marcha novamente, sem cavalos, gado ou qualquer tipo de suprimentos, presumindo que assim estariam logo mortos. Mas Temujin e seus familiares, contrariando a expectativa de Targutai, sobreviveram e se incorporaram ao clã de sua esposa Borte. Para cimentar sua posição de novos membros do clã, Temujin, já com 16 anos de idade, gerou com Borte 4 filhos, Joti, Chagatai, Ogedei e Tolui. Embora ele tenha sido pai de outros tantos filhos com outras mulheres, seus nomes se perderam na história.
Temujin, sua esposa e sua nova família vagaram pelas estepes mongóis durante anos, com sede de vingança contra aqueles que lhes haviam tratado de forma injusta e esperando apenas por uma oportunidade para agir. O jovem, como todos os outros jovens mongóis, possivelmente fora treinado exaustivamente nos caminhos da cavalaria e da arquearia, já que os cavalos eram parte central da cultura dos povos das estepes da Ásia Central. A técnica mongol de tiro a partir da sela tornava os guerreiros dos clãs em alguns dos mais temidos e poderosos do mundo naquele período, sendo capazes de alvejar exércitos inimigos com chuvas de flechas e logo depois de recuar rapidamente até um local seguro, se reagrupando para empreender uma nova carga, de modo que se tornavam praticamente intocáveis em batalha e quase invencíveis em campo aberto. Mas tais técnicas nunca pareceram grande ameaça a outros povos do continente, já que os mongóis nunca foram fortemente concentrados de modo a poder projetar seu poder sobre outros reinos, até a ascensão de Temujin. Em um determinado ponto em suas andanças, Temujin e seu clã cruzaram o caminho de um grupo de merquites comandados por Shitedu, o antigo marido de Holon, mãe de Temujin, antes dessa ser raptada por seu pai. O guerreiro, ainda furioso pelo rapto de sua mulher, decidiu se vingar roubando a esposa do filho do homem que lhe havia desonrado, e Temujin, não aceitando de maneira nenhuma que sua esposa tivesse sido tomada de si, pediu ajuda a seu amigo de longa data, Jamuka, em seu resgate. Com a recuperação bem-sucedida de sua esposa, Temujin solidificou sua reputação como guerreiro e iniciou sua lenta ascensão ao poder. O caminho de Temujin se iniciou quando o jovem se ofereceu como aliado ou vassalo de Togrul, seu velho patrono e irmão de sangue de seu pai, além de Khan dos Queraites, na esteira do resgate de Borde. No entanto, tal campanha também abriu as primeiras fendas na amizade entre Jamuka e Temujin, pavimentando o caminho para uma futura rivalidade. O tempo passou e a rusga entre os antigos amigos se avolumou, tornando-se também em um embate de ideias. Jamuka era fervoroso defensor da aristocracia militar tradicional, protegendo os interesses das famílias mais poderosas, enquanto Temujin favorecia um sistema meritocrático, incorporando tribos derrotadas em sua própria horda e promovendo homens dentro de sua hierarquia com base em merecimento, o que lhe atraiu o apoio de milhares de pessoas vindas das classes baixas. Com essa escala de apoio e poder, Temujin foi finalmente alçado ao poder total sobre os mongóis em um Kurultai realizado no ano 1187, sendo escolhido como o grande Khan de todos os clãs. A próxima década de sua vida foi dedicada a diversas lutas e guerras contra os tradicionais rivais dos mongóis pelo controle da região, como os Jin, os Merkits e os Tanguts, até que todos os conflitos se resumiram ao grande embate final contra seu antigo amigo Jamuka, do qual Temujin saiu vencedor e sem nenhum rival à sua altura. Com isso, em 1206, uma assembleia dos líderes de todos os clãs das estepes declarou Temujin como o supremo comandante de todos os povos da região, o Khan dos Khans, e foi neste momento que ele assumiu o nome através do qual viria a ser lembrado pela história, Gengis Khan. Com sua ascensão ao poder total, Gengis Khan passou a reorganizar toda a estrutura militar e social do povo mongol, com o objetivo de iniciar a conquista e expansão do território que dominavam. Ele instituiu, além da já conhecida meritocracia dentro do exército, que promovia homens baseado em suas capacidades e não em sua linhagem, um sistema organizacional composto por unidades básicas de 10 homens, comandadas por um deles. Cada grupo de 10 dessas unidades estava subordinado a um comandante, e por sua vez, cada uma dessas dezenas tinha sobre si um comandante próprio. Por fim, grupos de 10.000 soldados estavam subordinados a um general, e todos os generais respondiam diretamente ao grande Khan. Dessa forma, cada unidade e grupo sabia exatamente a quem obedecer e como coordenar suas ações em batalha sem a necessidade de ordens gritadas, e cada soldado sabia exatamente qual era seu papel, quando deveria avançar e quando deveria recuar, tornando a força de ataque mongol a mais mortífera e eficiente que já se havia visto. Com uma força tão poderosa e coesa sob seu controle, e devido a sérios problemas climáticos que reduziram em muito as regiões de pasto para seus rebanhos nas estepes, Gengis Khan se lançou para a conquista de todas as terras para além da Mongólia. Ele marchou em direção ao sul, tomando o reino de Xixia, um estado vassalo do Império Chinês, sem a necessidade de lutar, já que eles se renderam quando ficou claro que os chineses não enviariam uma força de auxílio, e depois atacou também as terras da dinastia Jin chinesa, dominando seu território e tomando posse de suas grandes e ricas cidades e de seus férteis campos irrigados de arroz, aumentando a riqueza material dos mongóis.
O exército de Gengis Khan, ao contrário de outras forças imperialistas, não pretendia se estabelecer em terras conquistadas, devido à sua natureza nômade, e se concentrava em apenas subjugar os reinos conquistados, tornando-os estados tributados e exigindo deles impostos anuais, mas não os forçava a abrir mão de sua cultura ou idioma, e nem mesmo a se converter à sua religião animista, profundamente ligada às estepes, permitindo que continuassem com seu modo de vida intocado, enquanto se mantivessem leais e pagassem seus tributos. Os mongóis, naturalmente, não eram mestres na arte do cerco, devido a seu estilo de luta em campo aberto e à falta de experiência com cidades, e por isso empregaram frequentemente especialistas e engenheiros de cerco chineses em suas empreitadas. Esse, aliás, se tornou um modelo para vários aspectos da administração imperial. Os mongóis moviam pessoas especializadas em diversas artes que eles mesmos não dominavam através de suas terras, para onde eram mais necessários, como forma de criar um império funcional. Após a conquista da dinastia Jin, Gengis Khan se retirou de volta à Mongólia, mas um acidente diplomático grave em 1218, quando o rei de Kharesm, na Pérsia, enviou ao Khan a cabeça de um de seus enviados à região, levou os mongóis a se lançarem novamente à guerra. Durante o reinado de Gengis Khan sobre seu povo, o território mongol se espalhou desde o extremo leste da Ásia até as portas do continente europeu, deixando em seu caminho um rastro de morte e destruição inimagináveis, pois embora os mongóis fossem, em geral, senhores benevolentes com seus conquistados, eles não toleravam resistência ou desafio, e enfrentavam com selvageria ímpar qualquer povo que lhes fizesse frente. Algumas cidades em locais como a China foram quase completamente varridas do mapa, com quase toda a sua população morta. Durante uma campanha contra os Tanguts insubordinados, Gengis Khan contraiu uma forte febre e veio a falecer em decorrência dela no ano 1227, aos 65 anos de idade. Alguns estudiosos especulam que, tal como aconteceu com Alexandre da Macedônia, o grande líder mongol possa ter sido envenenado, mas não existe consenso a esse respeito. O grande conquistador mongol foi sepultado em uma tumba desconhecida, para que seus restos mortais não fossem profanados, e seu local de descanso final permanece perdido até os dias de hoje. O herdeiro apontado por ele para governar suas terras após sua morte foi seu filho Ogedei Khan, que terminou o processo de expansão das terras controladas pelos mongóis. Sob ele, o império atingiu seu tamanho máximo, se estendendo da Hungria a oeste até a Coreia ao leste, e da Pérsia ao sul até as portas da Sibéria ao norte, controlando metade do mundo conhecido pelos povos medievais e governando cerca de 100 milhões de habitantes. Mas a falta de uma liderança forte como a representada por Gengis Khan rapidamente causou o desmantelamento do império em zonas controladas por seus descendentes, como seu neto Kublai Khan, que subjugou o restante da China e governou a partir da antiga capital imperial, onde travou contato com o mercador veneziano Marco Polo, e o Khanato da Horda Dourada, que controlou grandes porções da atual Rússia. O legado de Gengis Khan para a posteridade, contudo, foi muito além das meras conquistas militares. Nos dias atuais, nada menos do que 16 milhões de pessoas ainda carregam os genes do conquistador, devido aos diversos estupros cometidos durante suas campanhas, além de 34% da população atual da própria Mongólia, e o fortalecimento e o florescimento do comércio e do intercâmbio cultural proporcionados pela abertura da Rota da Seda dentro de um território pacificado, conectando o Oriente à Europa, introduziram no continente diversas inovações e invenções, como a pólvora e a bússola, mas também foi responsável por possibilitar a chegada da peste bubônica ao continente, com consequências desastrosas apenas um século mais tarde. Nos dias atuais, Gengis Khan é considerado o pai da Mongólia e o mais cultuado herói da nação, tendo seu nome atribuído ao aeroporto internacional da capital do país, Ulaanbaatar. Se você aprecia o conteúdo do canal, torne-se também um apoiador do MGF, link na descrição abaixo.